Hoje eu vou falar de um livro, eu não tenho aqui no meu acervo, já faz algum tempo eu acabei doando esse livro, e eu encontro algumas pessoas que têm interesse pela obra e eu acabo doando esses livros. Então, esse livro eu não tenho no meu acervo, já foi embora. Mas é um daqueles livros interessante e é um livro que o leitor não pode deixar de conhecer. Estou falando do julgamento em Nuremberg. Na verdade, foram vários julgamentos em Nuremberg, leitor. Mas o principal foi o julgamento que deu início a toda essa façanha. Foi o julgamento dos grandes líderes nazistas. O livro traz como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial. É um livro de cunho histórico. O tribunal ele começou a ser cogitado, foram 3 anos após a Segunda Guerra Mundial, em 1948. Assim que a Segunda Guerra Mundial terminou, os aliados começaram a discutir o que fariam com os criminosos de guerra. Então, os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e a União Soviética, discutiam o que eles fariam com esses criminosos de guerra. Existiam duas hipóteses: poderiam fuzilar os criminosos de guerra ou então fazer um julgamento. Dadas as atrocidades já cometidas pelos nazistas, os aliados acharam por bem não fazer o fuzilamento. A ideia de criar um tribunal acabou ganhando força. E em 1948, eles criaram também um estatuto. A partir daí, criaram o Tribunal de Nuremberg. Esse tribunal, leitor, foi o que acabou julgando os líderes nazistas. Entretanto, nem todos foram julgados como deveriam. Hitler, por exemplo, ele se suicidou e outros também que fugiram e acabaram não tendo um julgamento como deveria. Porém, 24 deles foram capturados, mas dois que se suicidaram. Só que um primeiro se suicidou logo no início do julgamento e o outro se suicidou no final. O terceiro acabou sendo dado como muito doente e não participou do julgamento. Assim, os demais que foram julgados, cada um tiveram a sua sentença e 2 deles tidos como inocentes. Então, foi um julgamento cheio de controvérsias, principalmente para os críticos do direito. Não é um livro, o leitor, que só o pessoal que lida com leis deva ler. No geral, é todos os leitores, para que a gente conheça um pouco mais esse julgamento que foi um dos mais importantes na história do direito criminal, um dos julgamentos mais importantes em todo o mundo. Devo ressalvar que o Tribunal de Nuremberg era um tribunal de exceção. Tribunal de exceção, leitor, é aquele tribunal excepcional temporário. É um tribunal que não existe. Ele é criado para aquele fim. Então, o Tribunal de Nuremberg, ele não existia. Ele foi criado naquele momento para aquele determinado fim, que no caso era o julgamento dos líderes nazistas. Um fato bastante interessante, leitor, é que alguns dos condenados, alguns dos criminosos, reconheceram a sua culpa e queriam de fato arcar com as responsabilidades. Até discutiam entre si que eles deveriam sim receber punição e, enfim, deveriam ser sentenciados de forma adequada pelos seus crimes. Mas também, leitor, havia aqueles criminosos que não acreditavam dessa forma. Aliás, um deles que eu disse, né, que havia se suicidado no final do julgamento, foi o que mais deu trabalho em todo o processo. Ele era um excelente orador, tinha assim, um dom excelente de se comunicar, e ele atrapalhou muito a defesa. E era um daqueles criminosos que não acreditava que ele deveria ser sentenciado, muito pelo contrário. Ele acreditava que estava sendo ultrajado, que ele havia feito apenas um trabalho em pró do Estado. Ele estava apenas defendendo as leis. Então, vários desses criminosos, eles atrapalhavam o julgamento porque eles queriam que o povo alemão os visse como heróis de guerra, e não criminosos de fato como eles eram. Os promotores tiveram muito trabalho. E uma coisinha que eu esqueci de falar, leitor, me desculpe. Preocupados com a legitimidade e a imparcialidade, que foi um dos quesitos que os criminosos cobraram do tribunal, os aliados
acharam por bem que o presidente do tribunal fosse um americano e também o chefe dos promotores fosse um americano. Isso tudo visando a imparcialidade e a legitimidade de todo o processo. Mas isso hoje em dia é discutido. Enfim, leitor, é isso, gente, que eu trago para vocês hoje. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.